Quando surgiu o Alviverde, eu surjo aqui para contar para você que o Bruno Formiga ele fez aí uma comparação entre dois Palmeiras lendários. Um deles o Palmeiras do Abel Ferreira e o outro um lendário Palmeiras que você vai ver depois de dar o seu like neste vídeo. Aproveitar aí também comentar aqui embaixo Avante Palestra. Sensacional, Avante Palestra. Olha, o Bruno Formiga trouxe aí então esta análise, esta comparação aí de dois times espetaculares da história do Palmeiras e você vai ver isso agora. Tem algo que eu tenho feito lá no Instagram, em parceria com a PagBet, que é muito legal. É uma espécie de polêmicas vazias de épocas passadas do futebol. Palmeiras campeão brasileiro, tá? Isso aí você já sabe. Palmeiras pela 12ª vez campeão brasileiro. Ah, mas não é 12 vezes. Ah, porque não sei o quê. Oficialmente o Palmeiras é 12 vezes campeão brasileiro, com alguma sobra, o maior campeão brasileiro. Então, é algo que a gente precisa entender, baixar a cabeça e reverenciar, porque de fato é um clube enorme e que vem de uma dominância gigantesca, né? Nos últimos 8 anos, ganhou 4 campeonatos brasileiros. E eu não estou nem falando aí de Copa do Brasil, Libertadores e outros campeonatos. Mas nas últimas 8 edições de brasileiro, o Palmeiras levou metade. E aí você fica pensando, e é o que a gente fez lá com o pessoal da PagBet e que leva para o Instagram, eu já fiz isso com várias situações, seleção brasileira, com bola de ouro e com outras equipes. Se alguns Palmeiras históricos jogassem o Campeonato Brasileiro desse ano, quais seriam as odds destes Palmeiras? Quais seriam as odds para o Palmeiras de 93 ser campeão brasileiro nesta temporada? Qual seria a odd para o Palmeiras de 2016 ser campeão brasileiro em 2023? E qual seria a odd para o Palmeiras de 2018, por exemplo? E aí a gente entende quem seria mais ou menos favorito e por quais razões. Eu vou começar com o Palmeiras de 2016. Lembrando, o Palmeiras tinha um jejum ali de Campeonato Brasileiro que já demorava um tempo. Era o início ainda, hoje é mole olhar para trás ali e falar dessa era vitoriosa e tal. Ali você tinha um trabalho do Cuca, que foi muito importante. Muita gente questionava a forma como a equipe jogava. Tinha alguns ótimos protagonistas, né? O Jesus fazendo um grande campeonato, o Moisés, o próprio Tietê, já tinha ali o Dudu sendo muito importante. Não era um time brilhante, mas era um bom time que ainda estava se construindo essa dinastia. Era um Palmeiras forte, era um Palmeiras competitivo e um Palmeiras que foi campeão brasileiro não com tanta sobra assim, né? Ele não era apontado claramente como a melhor equipe. Eu acho que esse convencimento ele foi acontecendo ao longo do campeonato. Num campeonato competitivo como foi o de agora, com muitos tropeços, né, com muitas oscilações, e olha que se o Palmeiras do Abel tropeçou, esse Palmeiras já multicampeão constante, eu fico imaginando aquele Palmeiras. Então eu acho que de todos esses, aquele Palmeiras de 2016 seria não a maior surpresa, mas ele teria a maior odd, porque eu acho que ele não seria o favorito. Aquele Palmeiras, lembrando, né? E eu vou colocar aqui para a gente relembrar. Aquele Palmeiras de 2016, ele foi campeão com 24 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, né? 62 gols ali junto com o Galo, né? Terminou como o melhor ataque, mas coladinho ali no Galo, e uma defesa junto com a do Atlético Paranaense bem segura, com 80 pontos. Né? Então a gente está falando aqui de uma equipe boa, mas que, repito, para mim, não seria a favorita nesse campeonato entre essas versões do Palmeiras que a gente escolheu aqui. Então, projetando, olhando o que fez aquele time, olhando como foi o Campeonato Brasileiro desse ano e tal, aquele Palmeiras de 2016 teria uma odd no começo do ano ali de 4,75. Uma boa odd, diga-se de passagem, né? Boa odd. Seria uma odd maior, porque eu acho que ele seria menos favorito do que, por exemplo, o Palmeiras de 2018, que teria uma odd ali, a gente projetando de 3,80. E aí, lembrando, animicamente, aquele Palmeiras já era um Palmeiras com uma base que tinha sido campeão em 2018, já era um elenco mais vistoso e com um técnico muito vencedor, que era o Filipão. Existiam questões em cima do Filipão, é verdade, mas o Filipão voltou com o Turra sendo auxiliar, de fato variando um pouco o seu modelo de jogo. 14 jogos daquele brasileiro, o Palmeiras jogou com um time alternativo e mesmo assim mostrou muita força, mostrando o leque que tinha o elenco. Aquele Palmeiras naquela temporada chegou na semifinal da Copa do Brasil, na semifinal da
Libertadores e foi campeão brasileiro. O Filipão poderia ter ganho a tríplice coroa. Era um Palmeiras muito, muito, muito forte. Para mim, mais forte que o de 2016. Até porque ele já tinha alguns nomes mais robustos, mais protagonistas, mais cientes do seu tamanho. E acho que o grande exemplo é o Dudu, né? O Dudu já tinha um outro tamanho ali. E aí a gente está falando de um Palmeiras que perdeu só 4 vezes naquele campeonato de 2018. Empatou muito, é verdade. Empatou 11 vezes. Né, e ganhou 23, né, quase a mesma quantidade do Palmeiras de 2016. Fez 64 gols e sofreu só 26. Né, uma defesa, inclusive, mais segura, bem mais segura do que a de 2016. Acho que faria toda a diferença agora na temporada de 2023. Então, o Palmeiras de 2018, se jogasse o campeonato deste ano, seria por aí. E o grande favorito, e acho que somando qualquer coisa aí, seria o Palmeiras de 1993, um esquadrão absurdo, um time fantástico, né? Um time que foi campeão, tirando o Palmeiras de uma fila, não só do Campeonato Brasileiro, mas antes do Campeonato Paulista, ganhou um Rio-São Paulo, também que era muito importante, então assim, e tinham times muito enjoados à época, competindo com aquele Palmeiras, principalmente o São Paulo do Tele, o Corinthians era uma equipe bastante enjoada ali, mas acho que nenhum time seria tão favorito quanto o Palmeiras de 93. O Palmeiras de 93 estaria ali na casa do 2,25, lembrando, odds de longo prazo, elas são sempre um pouquinho mais convidativas de odds do que odds de curto prazo. Então, assim, a gente está falando de um time muito, muito poderoso, com um elenco muito forte, né? Um time que em 93 tinha Edmundo, tinha o Evaí, tinha Edilson, Zinho, César Sampaio, Roberto Carlos, só muito depois chegaria o Cafu, Mazinho, né? Então, assim, um time muito forte, que foi sendo construído para isso, que ganhou o Campeonato Paulista, que ganhou o Rio-São Paulo, que ganhou depois o Campeonato Brasileiro. O Luxemburgo, naquele período, ganhou, lembremos, 5 títulos em 18 meses, né? É de fato um grande esquadrão. Acho o Palmeiras de 93 até melhor que o Palmeiras de 94, por exemplo, que foi bicampeão brasileiro. O Palmeiras que é o maior bicampeão brasileiro, né? O mais vezes bicampeão brasileiro. E tem uma curiosidade, se a gente pegar aqui e projetar que o Campeonato Brasileiro de 93, que foi muito longo, né? Misturou 2 módulos e tal, ele tinha um potencial polêmico grande, inclusive, e a final daquele campeonato foi entre Palmeiras e Vitória. Se a gente pegar a classificação geral daquele campeonato e projetar num campeonato de pontos corridos, por exemplo, você vai ver o Palmeiras com 36 pontos, assim, né, com alguma folga diferente deste Palmeiras desse ano, com 6 pontos à frente do segundo colocado, 22 vitórias, 22 jogos, 16 vitórias, 4 empates, só 2 derrotas, uma campanha quase perfeita, 40 gols, então assim, foi o melhor ataque e foi a melhor defesa daquele campeonato, 81% de aproveitamento, tendo muitos protagonistas e um elenco muito robusto, né, com jogadores que vinham do banco, com jogadores que complementavam um time muito forte e que resistiria muito bem a um campeonato de pontos corridos. Você fala, mas aquela espinha dorsal ali ainda não era vencedora, aquele time ainda ficaria ainda mais robusto no ano que vem. Só que essa equipe já tinha sido campeã paulista, num desafio muito grande, você já tinha caras muito rodados aí e experientes, alguns que eram extremamente talentosos e que estavam desabrochando para o futebol, caso do Roberto Carlos, caso até do Edmundo, mas que já era muito falado, né? O Zinho já era um cara super experiente, apesar de não ter tanta idade ainda. Então a gente está falando de um time que era muito, muito arrumado na mão de um gênio, né? Que é o Vanderlei Luxemburgo. Então acho que de todas as versões de Palmeiras que a gente escolheu aqui, a mais favorita para o Campeonato Brasileiro desse ano seria o Palmeiras de 93, para você ter ideia do que foi aquela equipe e do que foi aquele time. E aí, o que você achou dessa análise feita pelo Bruno Formiga, da TNT Esportes? Você gostou aí desse comparativo que ele colocou aí? Esses 2 Palmeiras lendários, Palmeiras sensacional aí dos anos 90 e o Palmeiras dos anos 2020, né? Palmeiras de Abel Ferreira, sensacional, sensacional. Qual foi o melhor? Coloca para mim aqui, qual foi o melhor? Palmeiras dos anos 90, 93, ali 94, de repente 96, ou até mesmo 98 e 99. Foram uns ciclos ali nos anos 90, né? Teve o Palmeiras 93 e 4, bicampeão brasileiro. Depois teve o 96 ali, o time dos 100 gols do Paulistão, né? Depois teve ali também
o Palmeiras da Libertadores, que começou na Mercosul e Copa do Brasil 98, culminando com a Libertadores 99 e com a Copa dos Campeões de 2000. Verdão que foi ali finalista ali de Mercosul naquele período ali e tudo mais, né? Campeonato Brasileiro 97 também bateu na trave e tudo mais. Que histórias, hein? Que histórias. Qual foi o melhor? O Palmeiras dos anos 90? Um dos Palmeiras dos anos 90, vamos colocar assim? Ou este Palmeiras do Abel Ferreira? Este vídeo aqui é recomendado especialmente para você, direto do YouTube, inclusive. E este aqui também, ó. Esse aqui é dos seus, hein? Se você clicar, não vai se arrepender, não. Dificilmente vai se arrepender. Até porque vai continuar aqui no canal do Verdão. Por isso mesmo, então, avante academia.